Amigas e amigos, canal do Xavier, eu sou o Xavier. Gente, semana passada me bateu assim uma, uma vontade grande de falar sobre plásticos, sobre a poluição, sobre os plásticos, sobre os microplásticos, e eu fiz um vídeo, tem uma semana, vou botar aqui na descrição o endereço do videozinho, está no meu canal, também sem quem chegar na primeira página do canal lá vai ver logo, vídeo de uma semana atrás, vai ver logo esse vídeo falando sobre plásticos. De qualquer maneira, eu vou deixar o endereço na descrição. E isso porque eu, obviamente, fico pensando sobre questões que valem a pena serem faladas nos vídeos que eu faço para o meu canal. Esse canal aqui é um canal que fala das coisas que me tocam profundamente, das coisas que me interessam, né? Das coisas que me preocupam, das coisas que eu tenho curiosidade, né? Assim como é o canal de todas as pessoas, né? Apesar que eu acho que tem gente que coloca no seu canal vídeos que não são exatamente do seu interesse, mas que eles pensam que pode trazer algum tipo de retorno de audiência. Então, a questão do interesse é money, money, money. Não que eu não tenha interesse por dinheiro. Inclusive, gente, por favor, deem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem, porque é necessário, isso dá trabalho fazer vídeos para o YouTube, pesquisar, preparar um videozinho de 15 minutos, 20 minutos, dá trabalho, e a gente que faz esse tipo de coisa é obrigado a deixar de fazer outras coisas, deixar de fazer coisas que nos dão dinheiro, né, para nos dedicarmos a fazer os vídeos do YouTube. Portanto, gente, eu peço que vocês compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal e deem o seu like. Aqueles que gostarem, obviamente. Aqueles que não gostarem, façam um comentário, podem criticar à vontade, não tem problema, né? Mas façam críticas construtivas, porque quando eu faço esses vídeos é na expectativa, óbvio, de estou querendo colocar as coisas que eu penso, a maneira como eu vejo o mundo, como eu entendo e tal, mas eu quero somar, eu quero que o que eu fale aqui, né, as coisas que eu penso que contribuam para a melhoria da vida das pessoas, do mundo, das sociedades, né, para a ampliação dos nossos horizontes, né, para a obtenção de mais conhecimento para mim e para todo mundo. É isso que eu penso. Pois bem, mas voltando, semana passada eu pensando sobre, aqui no meu quintal, na minha casa, me liguei sobre uma questão que há muito tempo já tenho me prestado atenção nisso, e que é a questão dos plásticos, das borrachas sintéticas, ou seja, todas essas coisas, esses materiais que são produzidos a partir do petróleo, né? E que são uma infinidade de coisas, desde plásticos duros, de embalagens mais pesadas, o isopor, né, os plásticos que envolvem os alimentos, o material sintético, esse aqui não, esse aqui é algodão puro, mas o material sintético de muitas das nossas roupas, o material que envolve os aparelhos eletrônicos, os celulares, né, o teclado do computador, o próprio todo o notebook, até os móveis, tudo, os plásticos, eles estão em todos os lugares do mundo, e os resíduos, né, desses plásticos estão se espalhando pelo mundo, e nós estamos literalmente afogando em plástico, afogando em plástico. Pensando sobre isso, eu, né, a partir da constatação na minha casa, de ver partículas de borrachas, como eu falei no outro vídeo, de borrachas que eu comprei para borrachas, tatames de borracha, tapetes amortecedores para que você possa deitar, fazer exercício de alongamento, etc. As partículas desse tatame, desse tapete de borracha, se espalharam pela minha casa, se espalharam pelo quintal, mesmo você varrendo, mas no quintal onde tem terra, não tem como varrer lá. Não tem como passar aspirador na terra. E os animais aqui de casa, os cachorros, os gatos, levaram as partículas das patas e tal, se espalharam. E volta e meia eu encontro, como eles são coloridos, eu encontro num lugar distante, lá no quintal, uma parte distante lá, partículas desses plásticos. E fora outros, né? Esses me chamam mais atenção porque são muito coloridos, mas os plásticos estão em todos os lugares. A rua onde eu moro,
praticamente todo dia a calçada tem que ser limpa, tem que ser varrida, se não é varrida num dia, tem que ser varrida no outro. E a quantidade de lixo na rua, porque as pessoas também não têm consciência, né? Jogam copos, jogam plástico, jogam tudo na rua, né? Bom, o lixo que eu coloco na rua para o lixeiro levar é repleto de plásticos, né? Das coisas que eu consumo, as embalagens, repleto. Você compra qualquer coisa, você vai no supermercado, compra qualquer coisa, a quantidade de plásticos que envolvem as coisas é imenso. Você compra uma carne, ela vem envolta no isopor, no plástico. Então, você compra uma verdura, um legume, ele vem envolto no plástico. Você compra um feijão, ele vem num saco plástico. Você compra um sal, ele vem num saco plástico. Você compra, tudo vem em embalagem de plástico. E os nossos lixos domésticos são uma grande parte plástico. E para onde vai esse plástico? Bom, o lixeiro pega, bota no caminhão do lixo e leva para onde? Para os aterros sanitários. Boa parte vai que as pessoas jogam na rua, vai para as vias, né, de águas urbanas, né, as galerias, e das galerias são jogadas nos rios, e nos rios no mar, e assim nós vamos afogando. Pois bem, uma semana depois que eu fiz esse vídeo, eu vejo uma notícia, uma notícia que está em todas as mídias. Eu vi primeiro no G1 da Globo, e depois vi essa notícia espalhada por vários jornais, inclusive jornais europeus, etc. Que é o seguinte: cientistas encontram microplásticos da corrente sanguínea humana. No vídeo que eu fiz anteriormente, eu falo que possivelmente os plásticos já estariam dentro do nosso corpo. Nós já teríamos absorvido esse plástico de alguma maneira. Não no estômago, porque a gente engole, com certeza, micropedaços de plástico. A gente engole, né? Mas a gente pensa, bom, aquilo ali não é digerível, vai sair, né? Mas o que os cientistas descobriram é que não. Parte do plástico que nós ingerimos, que nós nem vemos, partículas muito pequenininhas, micropartículas, elas são absorvidas, elas passam pelas paredes do nosso sistema digestivo, pela parede do intestino, possivelmente, e entram na corrente sanguínea. Então nós já temos micropartículas de plástico na nossa corrente sanguínea. É isso que está dizendo aqui entre a reportagem do G1. Tipos mais frequentes foram os de garrafas PET, sacolas de supermercado, isopor e embalagens de alimentos. Os tipos de plástico mais frequentes encontrados nessa pesquisa. Em um achado, aí eu vou ler aqui um pedaço, em um achado possivelmente inédito, cientistas de universidades na Holanda encontraram microplásticos na corrente sanguínea de seres humanos. A pesquisa com os resultados foi publicada nesta quinta-feira na revista Environmental International. Os cientistas coletaram o sangue de 22 doadores anônimos. Foram encontradas partículas micro e nanoplásticas, que são ainda menores, né, do que as micro. Em 17 deles, de 22 pessoas, 17 pessoas tinham os micro e nanoplásticos na corrente sanguínea. A concentração das partículas atingiu uma média de 1,6 microgramas por mililitro, equivalente a uma colher de chá em 1.000 litros de água. Algumas amostras chegaram a ter 2 ou 3 tipos de plástico. Uma pessoa em que havia 2 ou 3 tipos de plástico. Aí completa aqui a matéria. Nosso estudo é a primeira indicação de que temos partículas de polímero em nosso sangue. Polímero é o nome aos plásticos. É um resultado inovador, disse o professor Dick Vetak, ecotoxicologista da Universidade de Amsterdã, ao jornal britânico The Guardian. Bom, gente, o que acontece? Bom, dito isso, constatamos o pior cenário, né? Quer dizer, o mundo todo está contaminado por plástico. E como é que nós podemos reverter isso ou não vamos fazer nada? Vamos ficar de braços cruzados? Vamos fazer nada? Olha, gente, isso é um perigo tremendo, tremendo. A produção de plástico não para de aumentar, não para de aumentar. E nós jogamos toneladas e toneladas e toneladas e toneladas de plástico todos os dias nos nossos rios e nos nossos mares. Vamos sufocar a vida marinha e vamos criar um caos no planeta. Então, eu vi aqui outras matérias muito interessantes
Uma aqui do Deutsche Welle, que é um jornal alemão, que fala o seguinte: apenas 20 empresas produzem metade do lixo plástico do mundo. Essa matéria ela é de maio de 21, quase um ano atrás. Aí diz o seguinte, que a brasileira Braskem aparece na lista da fundação australiana que fez a pesquisa. Com baixa taxa de reciclagem, produção de plástico descartável está se tornando um dos principais fatores que contribuem para o aquecimento global. Ou seja, não é só a poluição visual, né? Não é só o polvinho ou a tartaruga que morre, que já é muita coisa, né? Mas esse plástico está contribuindo para o aquecimento global. Vamos ver o que fala a matéria. Apenas 20 empresas, a maioria delas dos setores de energia e petroquímico, estão na origem de mais de metade do lixo plástico descartável produzido no mundo, afirmou nesta terça-feira a Fundação Australiana Mindero. Plásticos descartáveis como máscaras, equipamentos médicos, sacolinhas de supermercado e copinhos são feitos de polímeros, criados a partir de combustíveis fósseis como petróleo e gás. Esse tipo de plástico é difícil de ser reciclado e acaba, em sua maioria, no lixo. Apenas de 10 a 15% da produção é reaproveitada. No topo da lista das principais produtoras de lixo plástico estão as empresas americanas ExxonMobil e Dow e a chinesa Sinopec. No nono lugar está a brasileira Braskem. O relatório da Fundação Mindero afirma ainda que 60% do financiamento para esta indústria vem de 20 bancos de atuação global que emprestaram quase 30 bilhões de dólares para a produção de polímeros desde 2011. Pois bem, eu, num vídeo passado, que eu me refiro à questão do plástico, eu falo que nós temos que encontrar substitutos, temos que diminuir a produção de plástico, diminuir o descarte de plástico. Como fazemos isso? Bom, eu sem me aprofundar muito, eu estou aqui começando a estudar esse problema, mas eu pensei, bom, quando eu era garoto, criancinha, eu me lembro que as embalagens dos produtos não eram plásticas, a maioria. Plástico era uma coisa meio rara. A maioria dos produtos que a gente consumia na nossa casa, produtos que nós comprávamos no supermercado, etc., elas eram embaladas em madeira ou papelão. Geralmente papelão, né, que é da madeira, vem da madeira. É em vidro ou em metal. Então, as coisas eram acondicionadas em embalagens de metal, latas, etc., ou em vidros, ou em papelão. Bom, com o desenvolvimento da indústria de transformação do petróleo e tal, e a produção de polímeros sendo desenvolvida, é muito mais barato e muito mais prático. Essas embalagens plásticas, por exemplo, na questão das bebidas que são consumidas nas casas, bebidas, tanto os refrigerantes como as bebidas alcoólicas e tal. Alguma parte das bebidas consumidas hoje ainda vem em garrafas de vidro, mas os refrigerantes, né, na sua grande maioria, né, eles vêm em garrafas plásticas, né, água mineral, etc. E outras bebidas, como chás, sucos de frutas, em garrafas plásticas. Poucos vêm em garrafas de vidro. Essas garrafas plásticas, elas são muito mais leves que as garrafas de vidro. Antigamente, uma caixa por exemplo, de refrigerantes pesava muito, porque além do peso digamos, garrafas de 2 litros de refrigerante, né? Então, numa caixa com 12 garrafas de 12 litros, de 2 litros, 12 garrafas de 2 litros. Fora o peso do próprio refrigerante, tinha o peso das garrafas de vidro, que era muito maior. Então, as garrafas de plástico diminuiu o peso, né? Ficou mais fácil para as pessoas transportarem. Os veículos que transportam esses refrigerantes puderam transportar mais refrigerante porque o peso do vidro foi eliminado, o plástico é muito mais leve, então puderam colocar mais garrafas de refrigerante, né, nos caminhões, etc. Ou seja, tem uma série de vantagens. Antigamente também, por exemplo, havia muitos acidentes com garrafas, crianças caíam, se cortavam, garrafas de vidro. Pessoas que utilizavam as garrafas em brigas, quebravam as garrafas e tentavam atingir os outros. As garrafas de plástico, elas diminuíram essas questões. Então elas trouxeram vantagens, e principalmente a vantagem do preço. Pois bem, eu penso que o Estado, e aí é a questão da intervenção estatal, para aqueles que querem acabar com o Estado, meu Deus, isso é uma insanidade. O Estado deveria
de alguma maneira, incentivar a produção, o desenvolvimento, a pesquisa em vidro, para que fosse disponibilizado no mercado vários tipos de vidro que fossem resistentes à quebra, que fossem mais leves, né, que pudessem substituir o plástico, que pudessem se equiparar às vantagens do plástico. Por outro lado, a produção também de embalagens de metal, de latas, né, que a gente convencionou chamar de latas. Eu estou falando de produtos que são consumidos e comprados em supermercado, principalmente, né? Então, o desenvolvimento também de embalagens de metal que não fossem poluentes, que não fossem, que tivessem também, que fossem leves, etc. Para que a gente possa substituir o plástico. Eu sei que quando a gente, por exemplo, utiliza embalagens de papelão, a gente está consumindo madeira que vem de florestas, ou florestas plantadas especificamente para isso, ou de florestas nativas que são derrubadas. Isso é que tem que se evitar, né? Isso tem que ser evitado. Eu sei também que a produção de latas de metal, né, é um processo também poluente, porque a transformação, por exemplo, a mineração, né, a exploração dos minérios, que vão passar por um processo industrial para se transformar em metais, para serem compostos, né, vários metais, para se formarem determinadas chapas que possam ser aproveitadas nessas embalagens de lata. Isso tudo também é poluente. Acontece que nós temos um problema, nós seres humanos, estamos numa encruzilhada no nosso estágio de desenvolvimento tecnológico e civilizacional. Nós estamos numa encruzilhada. Tudo que nós fazemos é poluente, tudo é poluente. Vejam, por exemplo, a questão da energia nuclear. A energia nuclear, ela sem dúvida nenhuma, ela seria um excelente substituto ao consumo de energia, de petróleo, de gás, né? Dos combustíveis fósseis, porque a energia nuclear não emitiria a poluição causadora dessa poluição do ar que nós sofremos nas nossas grandes cidades, etc. Por outro lado, ela causa um outro tipo de poluição, né, que é a poluição quando acontece um acidente, a poluição radioativa, né? Quando não acontece nenhum acidente, você tem resíduos das usinas nucleares que você tem que estocar em algum lugar. São resíduos perigosíssimos, mas tem que ser estocados. Ora, qual o problema que o mundo passa hoje em dia? Qual o problema que nos atinge assim, de forma intensa hoje em dia? É o problema da estocagem do material radioativo nuclear das usinas, ou é o problema da poluição atmosférica por causa da queima de combustíveis fósseis? Eu acho que é o segundo, né? Eu acho que é o segundo. Nós temos o problema da radiação causada por acidentes e tal. Olha, isso é um problema gravíssimo, sério. Mas vamos pensar aqui, vamos racionalizar. Tem as primeiras usinas atômicas, né, de energia nuclear, elas foram construídas, acho que, se não me engano, no início dos anos 50, ou no final dos anos 40, início dos anos 50, né? Na década de 50. De lá para cá, foram construídas centenas de usinas nucleares pelo mundo. Algumas já foram até desativadas e foram construídas outras novas e tal. Então, há países como os Estados Unidos que têm mais de 100 usinas nucleares. Há países bem menores, como a França, que devem ter por volta de 50, 60 usinas nucleares, num espaço do tamanho de Minas Gerais. O Brasil tem duas, está querendo construir a terceira. A Argentina tem mais do que isso, se não me engano. No Japão tem muitas também. Na Europa tem várias usinas nucleares. A China tem vários lugares do mundo tem usinas nucleares. Eu acho que os lugares onde menos usinas nucleares existem são a África e a América Latina, né? Porque são pobres. Os países ricos investem pesadamente em usina nuclear, né? Depois de quando acontece um acidente grande, como aconteceu em Chernobyl, como aconteceu um acidente que é muito pouco falado, que é Three Mile Island, que aconteceu nos Estados Unidos, não teve a mesma intensidade nem de Chernobyl, nem
de Fukushima, mas foi um acidente sério, lá nos Estados Unidos, né? Three Mile Island. Pesquisem sobre isso. É muito pouco falado, mas é considerado, se não me engano, depois de Chernobyl e Fukushima, foi o acidente mais sério, né? Então seria assim o terceiro acidente. A área é restrita. Você tem um problema sério lá em Chernobyl, né? Uma área que foi atingida seriamente, que está isolada. Você tem a área de Fukushima, que também tem uma área isolada. Lá em Three Mile Island não chegou a acontecer, não tem, acho que, nenhuma área isolada que me conste. Tem que fazer uma pesquisa mais aprofundada para saber a respeito, mas o que eu li a respeito não me dizia nada disso. Mas se a gente comparar a quantidade, o número enorme de usinas nucleares que há pelo mundo, o problema de radiação por acidentes em usinas nucleares não é um problema do mundo. Não é um problema que atinja o mundo, que coloca em risco o mundo. O problema que coloca em risco o mundo hoje é a poluição atmosférica causada pela queima de combustíveis fósseis. E o outro problema é esse problema que eu estou apontando aqui nesse vídeo, o problema do nano e microplásticos espalhados pelo mundo inteiro. E dos plásticos, né, de tamanho maior, né, que estão jogados em todos os lugares do mundo, e estão entupindo os nossos rios e os nossos mares. Então nós temos que encontrar meios de solucionar esse problema. É claro que nós temos que ter muita atenção na questão econômica, porque tem a questão dos empregos das pessoas, etc. Mas nós não podemos, por causa disso, ficar de braços cruzados. Se são 20, como diz a reportagem aqui do Deutsche Welle, se são 20 empresas que produzem metade do lixo plástico do mundo, os estados nacionais deveriam, de alguma maneira, pressionar essas empresas para se encontrar uma solução. Não é tão difícil. Você encontra, né, os 20 responsáveis por metade da produção de plástico. Se conseguissem um tipo de acordo, claro que essas empresas gigantescas elas só vão tomar alguma medida se forem por meio de pressão, né? Mas tem um caminho. Aqui no Brasil, a Braskem, uma empresa gigantesca, está aqui no Brasil. É uma empresa brasileira. O governo brasileiro podia intervir junto à Braskem para encontrar uma solução para isso. A produção, por exemplo, do plástico biodegradável que foi abandonado, a gente não pode tentar desenvolver essas soluções aí que, na verdade, só caem sobre o pobre, que é a extinção das sacolas, da gratuidade das sacolas plásticas no supermercado e a cobrança por parte do supermercado das sacolas que você, porventura, vai utilizar. Ora, meu Deus do céu, o único comércio no Brasil, pelo menos, em que você é obrigado a pagar pelo saco para transportar o produto que você comprou é no supermercado. Você entra em qualquer outro comércio e quando você compra o produto, o vendedor te coloca esse produto num saco, numa sacola para você levar. Não é assim? Menos nos supermercados. Nos supermercados você paga. Foi instituído isso de anos para cá, né? E quem ri de orelha a orelha são os donos do supermercado, porque é mais uma fonte de lucro para eles. O gasto que eles tinham anteriormente na distribuição gratuita de sacolas, em nome da sustentabilidade, em nome do meio ambiente, foi convertido para lucro para eles. E a gente não sabe se isso... Eles disseram que você faça umas pesquisas sérias e independentes sobre se esse tipo de ação redundou numa diminuição dos sacos plásticos, né? Porque pode ter diminuído aquela sacolinha plástica com o nome do supermercado lá. Você pode não encontrar mais tanto dela por aí, mas você encontra outros sacos, como por exemplo os sacos para embalar legumes, né? Os sacos que são comprados no supermercado. Então a gente tem que se debruçar sobre isso, alguma coisa tem que ser feita. Falou, gente? É para pensar. Esse vídeo foi bem longo, um dos vídeos mais longos que eu já fiz. Um abraço.